Hoje falaremos sobre um dos conflitos mais extraordinários do mundo. Conflito esse que reuniu duas superpotências e que se deu início justamente no final da Segunda Guerra Mundial. Hoje é o dia de falarmos da Guerra Fria, então se liga aí. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Do período fixado de 1947 até 1991. O conflito travado entre esses dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e o outro alinhado ao comunismo. E ao longo da segunda metade do século XX, a polarização mundial, resultado de uma série de conflitos ligados a esses dois países, seja esses conflitos de pequena e média escala, em diferentes locais do mundo, resultaria em diferentes conflitos ou situações extraordinárias. Esses conflitos contavam muitas vezes com o envolvimento indireto dos Estados Unidos e da União Soviética. A partir do financiamento, da disponibilização de armas e do treinamento militar. Um detalhe importante que cabe dizer que a procura pela hegemonia internacional fez com que as duas potências investissem bastante no desenvolvimento de novas tecnologias bélicas, o que incluía um aperfeiçoamento das armas nucleares. Assim, no período, o número de armas nucleares e termonucleares produzidas disparou, causando pânico em várias outras nações que temiam um ataque nuclear ou uma guerra entre as duas superpotências. E justamente no campo militar foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 4 de abril de 1949. E a ideia da OTAN era uma posição de agressão dos soviéticos. A OTAN foi uma forma dos Estados Unidos imporem a hegemonia capitalista sobre o continente europeu. Na poderosa proposta, os soviéticos, na mesma proposta, aliás, de uma maneira contrária, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia em 1955. A ideia era garantir a segurança das nações do bloco comunista e evitar uma possível agressão realizada pelos Estados Unidos. Assim, se uma nação fosse agredida, todas as outras se mobilizariam em defesa dela. Só que aqui a gente começa a ver uma briga mais, digamos assim, oculta, uma briga mais delicada, por assim dizer. Que é justamente o que veremos agora, que foi a corrida espacial. Outro marco histórico para a humanidade durante esse período era a corrida espacial, marcada por inúmeros avanços tecnológicos que resultariam em dados por cada uma das superpotências Estados Unidos e União Soviética. Só que os soviéticos foram os primeiros a dar início à corrida espacial. Em 4 de outubro de 1957, onde lançaram o seu primeiro satélite em órbita, o Sputnik 1. E esse acontecimento foi o que deu início à corrida espacial, já que os americanos não queriam ficar para trás. E o Sputnik 1 funcionou na órbita da Terra durante 22 dias. Nesse período, o satélite enviou sinais de rádio que foram fundamentais para o estudo do planeta. Pouco tempo depois do lançamento do satélite, a imprensa soviética celebrou o acontecimento como um grande marco da ciência soviética. E o lançamento do Sputnik 1 repercutiu no mundo todo, incluindo os Estados Unidos. O satélite soviético era uma esfera feita de alumínio de 58 centímetros de diâmetro e pesava cerca de 83 quilos. Os soviéticos, então, continuaram inovando
e um mês depois realizaram o lançamento do Sputnik 2, que pesava 508 quilos e foi responsável por levar o primeiro ser vivo para o espaço. E nessa ocasião, os soviéticos enviaram ao espaço a cadela Laika, que morreu 10 dias depois do lançamento por conta do superaquecimento da estrutura. O Sputnik 2 desintegrou-se ao entrar na atmosfera no dia 14 de abril de 1958. Ao todo, a União Soviética enviou para o espaço 10 satélites designados Sputnik, e o último deles foi lançado em 25 de março de 1961. O Sputnik 10 enviou outra cadela para o espaço, chamada de Ezhevdonka, e essa, diferente da Laika, foi trazida para a Terra viva, o que gerou uma grande comemoração. Afinal, a União Soviética tinha levado o primeiro ser vivo em segurança para o espaço e trazido de volta. Em resposta ao lançamento do Sputnik 1 e 2, realizado pelos soviéticos, os Estados Unidos anunciaram o lançamento de seu próprio satélite artificial. Eram os primeiros passos para a criação da NASA. Assim, os americanos lançaram o Explorer 1 no dia 31 de janeiro de 1958. Este satélite foi responsável por descobrir uma região radioativa ao redor da Terra. Essa região ficou conhecida como Cinturão de Van Allen. O Explorer 1 parou de enviar sinais 4 meses depois e entrou na atmosfera somente em março de 1970. Em seguida, ainda como parte da missão americana, uma reação americana aos lançamentos soviéticos, foi criada a National Aeronautics Space Administration, ou mais conhecido como NASA. A sua criação aconteceu no dia 29 de julho de 1958, durante o governo de Dwight D. Eisenhower, de 53 a 61. Tem curiosidade no assunto deste tópico, vale destacar o seguinte, tá? Que a União Soviética, ela foi a primeira nação a enviar um satélite artificial, né? E, consequentemente, um ser vivo para o espaço, né? E, ao mesmo tempo, enviar uma sonda que orbitou o Sol. Depois desses feitos, os soviéticos foram ainda os primeiros a enviar um homem para o espaço. Só que a seleção dessa empreitada se iniciou em janeiro de 61. E na seleção contava com 2 pessoas, Yuri Alexeyevich Gagarin e German Stepanovich Titov. Yuri Gagarin foi o escolhido, pois seu biotipo já estava mais adequado para a expedição. Tá? E era um homem de origem humilde, o que casou muito com a ideia, né? Sua escolha, além de tudo, aconteceu como forma de propaganda, pois ele era o ideal de um homem soviético. Gagarin foi enviado para o espaço na Vostok 1, e o lançamento aconteceu no dia 12 de abril de 1961. A nave de Gagarin ficou em órbita na Terra durante 108 minutos. Nessa ocasião, Gagarin proferiu a famosa frase que marcaria o mundo para sempre: a Terra é azul. Durante o retorno ao planeta, Gagarin ejetou-se da nave a 8.000 metros de altura e completou a descida de paraquedas. Isso fez dele o primeiro homem da história a ir para o espaço. Totalmente destinados a superar essas marcas alcançadas pelos soviéticos, os americanos iniciaram, né, uma jornada, enviando o primeiro homem ao espaço no dia 5 de maio de 1961, que foi o Alan Shepard Jr., que foi enviado na Free 7 e esteve durante uma trajetória suborbital. A primeira mulher enviada para o espaço também foi mandada pela União Soviética. Foi Valentina Vladimirovna Tereshkova, no dia 16 de junho de 1963. Ela esteve durante quase 3 dias no espaço. O projeto americano de enviar um homem para a Lua só iniciou em 61, por meio de um discurso do presidente John F. Kennedy, que disse que até o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos mandaria um homem para a Lua.
Aliás, mais precisamente, sua frase icônica era: até o fim do século, nós vamos enviar um homem para a Lua, tá? Nesse momento da corrida espacial, os soviéticos haviam realizado todas as grandes inovações. Conforme mencionamos, foram eles que enviaram o primeiro satélite, a primeira sonda, o primeiro ser vivo e, consequentemente, enviaram um homem, o primeiro homem e a primeira mulher ao espaço. O envio de expedições tripuladas à Lua era uma obsessão americana, uma vez que as maiores inovações da corrida espacial haviam sido realizadas pelos soviéticos. E para visibilizar esse projeto, a NASA criou o programa Apollo, nome que homenageava o deus grego, que estava correlacionado às migrações e descobertas. Esse programa contou com apoio irrestrito do governo americano e consumiu bilhões de dólares ao longo da década de 1960. Ao longo dessa década, uma série de expedições a Apollo foram realizadas como forma de teste até o momento de que fato a expedição tripulada fosse enviada. Um desses momentos foi a expedição Apollo 8, que enviou uma tripulação para orbitar a Lua em 1968. Só que a missão que marcaria de fato o envio do homem ao solo lunar foi a Apollo 11, formada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Eles foram enviados à Lua no dia 16 de julho de 1969 e no dia 19 chegaram à Lua. E no dia 20 iniciaram aquela descida icônica. Um detalhe: a alunizagem ou pouso da Lua aconteceu às 17 horas e 17 minutos do dia 20 de julho de 1969 e 6 horas depois, Neil Armstrong pisou no solo da Lua. E ao pisar no solo da Lua, Neil Armstrong soltou a frase que marcaria a história da humanidade. Este é um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade. Somente Armstrong e Aldrin exploraram a superfície lunar, e o fizeram em cerca de 2 horas e meia. A espaçonave da missão Apollo 11 da missão Apollo 11 arremessaram, ou seja, fizeram um pouso no mar, no Oceano Pacífico, no dia 24 de julho de 1969. Trouxeram consigo 21 quilos de rochas lunares que foram utilizadas em inúmeros estudos científicos. Ao todo, foram realizadas 17 missões Apollo, que foram responsáveis por trazer 380 quilos de rochas lunares, e marcando assim, com certeza, o fim da corrida espacial em dia 17 de julho de 1975, quando uma missão espacial foi realizada em conjunto por americanos e soviéticos. Nessa missão participavam as naves Apollo, aqui conhecido como Apollo 18 na época, enviada pelos americanos, e a Soyuz 19, enviada pelos soviéticos. Essa missão cooperativa marcou o fim da disputa espacial e deu início à fase de cooperação científica entre os Estados Unidos e a União. Claro que, além disso, houve muitos outros conflitos, e um deles são as guerras que cada uma financiou. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. A Guerra Civil Chinesa, que se arrastava desde a década de 1920, retornou com força depois da Segunda Guerra Mundial, e o fortalecimento dos comunistas, liderados por Mao Tse-tung, levou os americanos a apoiar os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek. A vitória dos comunistas, neste caso conhecida como a Revolução Chinesa de 49, alarmou os americanos sobre a possibilidade de que o comunismo fosse disseminado pelo continente asiático por meio da influência chinesa. A Guerra da Coreia, primeiro momento de grande tensão após a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito iniciou-se em 1950, quando os comunistas norte-coreanos, apoiados por chineses e soviéticos, invadiram o território sul-coreano, apoiados pelos americanos. O objetivo era unificar a Península da Coreia sob uma única liderança comunista.
E nesse conflito contou com o envolvimento direto de soldados americanos, mas ao longo do conflito nenhum dos dois lados sobressaiu-se. E o conflito teve fim em 1953, com um armistício que ratificou a divisão definitiva das Coreias, divisão que existe até hoje. Os soviéticos também participaram desse conflito, mas os americanos não tomaram nenhuma ação, pois queriam evitar um conflito direto. Então ficou-se assim. A Coreia do Sul ficou com uma política capitalista apoiada pelos Estados Unidos, que inclusive tinha base na Coreia do Sul, e a Coreia do Norte continuou sendo apoiada pela União Soviética e pela China. A crise dos mísseis foi um momento de maior tensão entre as duas potências da Guerra Fria e se passou em 1962, após a Revolução Cubana. Naquele ano, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos descobriu que a União Soviética estava instalando uma base de mísseis em Cuba, país que havia passado por uma revolução em 59, e a inteligência americana sabia que os mísseis soviéticos representavam muita ameaça para os Estados Unidos. Mas o presidente americano, pois então, decidiu que essa questão teria uma repercussão negativa sobre seu governo e decidiu intervir. O governo americano disse aos soviéticos que os mísseis não deveriam ser retirados, pois isso seria uma declaração de guerra. As negociações arrastaram-se durante semanas e os dois blocos chegaram finalmente a um acordo. Os soviéticos retirariam os mísseis de Cuba e os americanos aceitariam retirar seus mísseis instalados na Turquia. A Guerra do Vietnã foi um conflito travado em 1959 até 1965 entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e ambos os lados procuravam unificar o país sob o seu controle. Os americanos entraram nesse conflito em 65 e enviaram milhares de soldados ao Vietnã, apoiando o Vietnã do Sul. E essa guerra foi extremamente impopular nos Estados Unidos. Os americanos retiraram-se do conflito sem alcançar seus objetivos em 73 e os comunistas tomaram o controle do país em 76, logo após vencerem a guerra. Detalhe aqui que essa guerra foi retratada em filmes como Braddock 1, 2 e 3, Rambo 2, tá? Depois acompanhe, pega depois esses filmes para você ver que você vai gostar bastante. A Guerra do Afeganistão. Para que você entenda o tamanho da influência aqui, saiba que essa guerra também foi retratada no filme Rambo 3. Muito bom. O Afeganistão é mencionado por muitos como o Vietnã da União Soviética. Esse conflito foi travado de 1979 a 1989 e se iniciou quando os soviéticos invadiram o Afeganistão para apoiar o governo comunista daquele país contra os rebeldes islâmicos. A invasão soviética levou os americanos a financiarem e treinarem os rebeldes islâmicos, e esse conflito foi extremamente penoso para os soviéticos que se retiraram em 1989. Um detalhe aqui é que um dos homens que lutou nesta guerra seria um homem que mais tarde seria conhecido como um dos maiores terroristas que este mundo já viu, que é Osama Bin Laden. A indústria soviética estava em queda. A produção agrícola era insuficiente e os indicadores sociais começaram a regredir, demonstrando um claro empodrecimento do país. A disparada no valor do petróleo criou uma falsa sensação de prosperidade. No começo da década de 80, e por isso o país não passou por reformas importantes em sua economia. Além disso, a sociedade soviética não tinha acesso a tecnologias que garantiam o avanço da qualidade de vida no Ocidente e a corrupção tornava tudo pior. Dois acontecimentos da década de 80 culminaram gravissimamente
para o fim da União Soviética. O primeiro foi a invasão do Afeganistão, que fez a União Soviética gastar milhões numa luta contra os rebeldes islâmicos, os Mujahedin. E em 1986, o acidente nuclear de Chernobyl, que causou a morte e destruição, já que a Ucrânia ainda pertencia à União Soviética naquela época. Morte e destruição foram suficientes para forçar os soviéticos a gastarem altas somas para conter os efeitos do acidente nuclear. A situação econômica ruim contribuiu para o aumento da insatisfação da sociedade e dos governos comunistas. Em todo o bloco, a pouca liberdade de expressão e o autoritarismo manifestado pelos governos comunistas era uma realidade. E a insatisfação com a crise econômica e a questão política serviram para surgir movimentos de oposição por todo o bloco comunista. E os primeiros sinais iriam se manifestar na Alemanha Oriental, Hungria e Polônia. Os alemães derrubaram o Muro de Berlim no final de 1989 e promoveram a reunificação da Alemanha. Os húngaros abriram suas fronteiras com o país do Ocidente e os poloneses elegeram o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética começava a promover a abertura de sua economia no governo de Mikhail Gorbachev, por meio de glasnost e petrúchos. Logo, as nações que formavam a União Soviética começaram a se mobilizar pela independência. Em 25 de dezembro de 91, Gorbachev renunciou e no dia seguinte a União Soviética foi dissolvida. Como consequência disso, nasceu a Rússia. E, em sequência, uma série de países conquistaram sua independência, tais como Ucrânia, Bielorrússia, Armênia. Esses países reuniram-se na Comunidade dos Estados Independentes e realizaram a transição para o capitalismo. O curioso aqui é que esse episódio serviu para duas coisas também. Para começar, a China se tornou um país de um sistema político comunista, mas um sistema capitalista, um sistema econômico capitalista. Tá? Era tipo como se fosse uma mistureba. Segundo, Cuba, que tinha perdido seu apoio dos soviéticos durante a crise dos mísseis de Cuba, né? Ela acabou por afundar ainda mais em uma inflação altíssima e rebeliões começaram a nascer no país. Isso é muito interessante. Bem, esse vídeo serve para você. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!